E aí, turma boa do História e Concursos, tudo certinho, tudo bem? Pronto, entramos agora na nossa fase final da história do Brasil. E esse período aqui é um período que ele é pouco comentado, porém ele é muito cobrado. Que fase é essa, professor? É a fase entre Getúlio Vargas e a fase do regime militar. Chama-se populismo, né, professor? E tem um detalhe aqui que eu gostaria já de entrar comentando. O que é, professor? Olha só. Apesar deste nome que eu estou aqui colocando, o nosso quadradinho, né, professor, que é o período populista, né? O governo não era um governo totalmente voltado para o povo. Por quê, professor? Porque aqui as elites voltam para o poder. Então, apesar do nome populismo, quem volta para o poder aqui serão quem, professor? Serão as elites. Não esqueçam disso. É, professor? É. A segunda coisa que nós vamos observar aqui nesse parâmetro, né, nesse panorama aqui chamado de República Populista, vai ser o quê? A disputa basicamente por dois partidos, entre outros, né? Nós tínhamos outros partidos, mas entre esses partidos nós tínhamos dois que se destacaram: o PSD e principalmente a UDN, União Democrática Nacional. Professor, mas tem alguma outra dica com relação a essa fase aí, que é a fase populista? Tem sim. O que é? Que cada um dos presidentes deste período, cada um criou um plano de governo. Então você consegue identificar. Se você esquecer de alguma coisa relacionada ao populismo, mas se você conseguir lembrar, né, do presidente dessa fase, você vai ter que associar o nome do presidente ao plano de governo dele. É, professor? É. Veja só. Quem foi o primeiro presidente populista, professor? Foi esse cara aqui chamado Eurico Gaspar Dutra. Tá vendo só? Quando o Dutra assumiu o poder aqui no Brasil, Eurico Gaspar Dutra, ele era um cara ligado, né, à política dos Estados Unidos. É, professor? É. Tanto que tem essa bandeirinha aqui, não é porque o cara era americano, não, é porque ele dava apoio, né, professor, aqui, ó, aos Estados Unidos. Nós começamos a apoiar aqui, dar o apoio à política, que era aquela política da Guerra Fria. Um lado era capitalista, outro lado era socialista, e nós começamos a perseguir os socialistas aqui no Brasil, por conta dos Estados Unidos. E o que acontece? Dutra, ele vai criar um plano, né, professor, chamado Plano Saúde, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. E em cima deste projeto, mas espera aí, professor, para eu fazer um projeto de saúde, alimentação, transporte e energia, eu preciso de quê? Dinheiro. Esse dinheiro vem da onde? Olha a bandeirinha ali atrás dele. Então isso fez com que a nossa economia ficasse totalmente dependente de quem, professor? Dos Estados Unidos. Ah, professor, então o Brasil nessa época aí, ela ficou totalmente assim, né? Atrelado, presa à política estadunidense, na verdade? Exatamente. Até que Dutra deixa o poder, observa ali que o mandato é de 5 anos, ó, 46 a 51, vocês estão vendo? E aí o que aconteceu? O povo aqui no Brasil falou: rapaz, a gente está muito dependente dos Estados Unidos. Queremos alguém que seja voltado para o povo brasileiro. Então começa uma política chamada de queremismo. Queremos Getúlio Vargas de volta ao poder. Então a política é queremista, né, professor? Exato. E aí, professor, nessa época aqui, Getúlio Vargas, ó, aqui, ó, volta para o poder, e a principal obra dele neste período aí, para valorizar o Brasil, ó, aqui, ó, uma torrezinha de petróleo. Ele vai criar a Petrobras em 1953, né, professor? Exatamente. Um ano depois, Getúlio Vargas comete suicídio. Aí teve assim, na sucessão presidencial nós tivemos problemas, porque o vice dele, Café Filho, não pôde assumir. Na época, o presidente da Assembleia, né, do Congresso, melhor dizendo, que era no Rio de Janeiro ainda, foi contra essa questão de Café Filho dar continuidade, né? E aí aconteceu que o vice não pôde assumir. Quem? O vice de Getúlio Vargas. Fizeram novas eleições, convocaram novas eleições, tá vendo só? Ó, vocês estão vendo que Vargas morre em 54 e o novo presidente só vai assumir em 56, quer dizer, isso que eu acabei de falar para vocês agora, de não aceitarem um novo, né, o vice-presidente de Getúlio Vargas para
um novo presidente, demorou esse trâmite 2 anos. Ocorreram eleições e chamaram um cara modernista. Quem foi esse cara? Juscelino Kubitschek, né? Ó, plano de governo dele, 50 anos em 5. Modernizar o Brasil, 50 anos em 5 de governo. Ele vai construir a nova capital, tá aqui, ó, tá vendo só? A nova capital. Só que teve um probleminha. Para você construir uma nova capital, construir hidrelétricas que ele construiu, uma série de outras construções também, Juscelino pediu muito dinheiro emprestado. Então, quando você pede dinheiro emprestado, você fica o quê? Endividado. Então, a dívida externa do Brasil aumentou significativamente. Tanto que quando JK deixa o governo, ele vai romper com o FMI. Vai ter, né, a quebra com o FMI, né, professor? Exatamente. E aí vem um camarada assim que passou muito pouco tempo na presidência. Quem foi esse cidadão, professor? Jânio da Silva Quadros, aqui em 1961, 7 meses no governo, né? E nesse período de 7 meses ele não teve tempo de implementar nada aqui, né? Tanto que ele foi afastado, né? Forças ocultas me obrigam a renunciar. Ele acabou renunciando. E ele deu a condecoração a um cara que os Estados Unidos não gostava. Quem era? Che Guevara, que era o vice-presidente de Fidel Castro de Cuba, que era socialista. Eita, professor, foi a confusão, não foi? Foi. Nessa confusão, o que acontece? Chama o vice. Quem é o vice? João Goulart. E João Goulart, ele vai criar um plano chamado Plano Trienal das Reformas de Base. Ó, uma reforma, 2 reformas, 3 reformas. Professor, só um minutinho. Eu estou observando aí que tem 2 aí que estão, ó, tem um tratorzinho ali e tem ali um outro tratorzinho com... mas deixa eu dizer. Estão vendo ali que tem uma balancinha com dinheiro também? Pois é, então ele queria fazer esse plano trienal. Ele queria fazer uma reforma que era a reforma tributária, dos tributos, dos impostos, né, professor? Exatamente. Ele quis também modernizar o campo, o trator vermelhinho ali, modernizar o campo, certo? Segundo, né, professor? E o terceiro era dar terra para os pobres, ou seja, fazer uma reforma agrária. Por conta dessa tentativa de reforma agrária, que é tirar terra do rico para dar para o pobre, Goulart acabou sendo acusado de ser socialista. E aí o que ocorre, professor? Ocorre o seguinte: ele começa a sofrer uma oposição muito forte e Goulart acaba sofrendo um golpe no dia 31 de março de 1964. Mas, professor, mas o populismo também tem assim, outras características? Tem. Acompanha aqui com o professor. Ó, vou separar aqui para vocês. Deixa eu aqui habilitar a canetinha. Pronto, habilitei. Ó, vou separar, vou botar essa linha aqui, ó. Nós temos a economia. Bom, gente, querendo ou não, a economia brasileira nessa fase populista e por conta, né, de JK principalmente, ela foi uma economia que passou por uma grande transformação. A industrialização brasileira passou por um processo de aceleração, né? Quer dizer, ele cresceu bastante. Professor, ele aproveitou a estrutura de Vargas e começou a desenvolver o Brasil. Quem? Principalmente o JK. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho várias fábricas aqui, pessoal consumindo, ó, capital estrangeiro e consumo, principalmente aqui no plano de metas de quem, professor? De JK. Como rodou muito dinheiro aqui, então a economia brasileira começou a crescer. Aí os americanos, opa, tem alguma coisa errada. O Brasil não está comprando mais dos Estados Unidos. E isso gerou, né, uma insatisfação nos americanos. Ei, o Brasil está comprando dos Estados Unidos? Não, o Brasil está produzindo sozinho. Aí os americanos, opa, vamos ver lá alguma coisa para modificar o panorama do Brasil. E aconteceu. Em 1964, o Brasil passou por um processo de polarização extrema. Ou você apoiava este lado vermelhinho aqui, ou você apoiava este lado azulzinho aqui, ó, que era o lado capitalista. Engraçado.
a gente está passando por um processo desde 2018 igual a esse. Aí eu coloco aqui para vocês, não importa o lado, ou um lado ou outro, isso aí para mim não, né? Mas observa que lá em 64, o Brasil se atrasou 21 anos quando os militares assumiram, e nós corremos esse risco agora de novo, né, professor? Porque a gente só pensa em dois, sabendo que o Brasil tem outros que nós podemos escolher para poder ajudar a desenvolver o Brasil, né? Isso aí é uma coisa para você pensar, tá certo? Isso aí não faz parte do nosso conteúdo, mas repare que é muito semelhante ao que nós estamos passando aqui nos dias de hoje. Outra coisa, marcha da família aqui, ó, pela liberdade, a pressão da sociedade aqui, ó, que era justamente para tirar o comunista na cabeça do povo naquela época. Quem era o comunista? O presidente. Por quê? Porque ele estava tirando, né, para sua propriedade, né, tirando as terras e dando para os pobres. Aí é aquilo que nós sofremos hoje ainda. Você vai nas redes sociais, o cara tá certo, nem sabe o que está acontecendo, apoia, né? E a mesma coisa aconteceu em 1964. E aí ocorre finalmente um golpe que foi o golpe de 64. Por isso que eu estou dizendo. Se eu for associar esse assunto do passado para o presente, a única coisa que eu tenho a dizer aqui, não importa o lado. Isso aí eu não estou comentando aqui. Mas que atrasa o Brasil, gente, né? Essas brigas políticas onde o povo se envolve e não resolve absolutamente nada, porque o povo não tem voz, infelizmente, a gente vê, tem um voto, não tem não, você é obrigado a votar. Então, isso aí foi uma coisa que prejudicou aquela época. O povo viu que tinha muitos benefícios, o povo foi direcionado, veio os Estados Unidos e falou, não quero que o Brasil se desenvolva. E aí o povo brasileiro acabou pagando. Ficamos 21 anos sob dominação, né, dos militares aqui no Brasil. Professor, foi uma coisa totalmente ruim? Não, porque nós tivemos fases, tá certo? E são justamente essas fases que nós vamos observar na nossa próxima aula. Tá certo assim? Essa foi a fase populista. Professor Alberto Garcia aguarda vocês no nosso próximo encontro e vamos falar de um período bem difícil que foi a fase do regime militar. Agora eu já sei por que teve um golpe militar, né, professor? É isso. O Brasil cresceu demais, os americanos foram contra, investiram nos militares e os militares deram um golpe, mas por desinformação. Não é isso? Pessoal, a ideologia, o cara militarismo, não tem nada a ver, tá certo? Foi desinformação, né? E interesses, econômicos, tá certo? Um abraço, gente. Até o próximo encontro. Tchau!